Quando se fala em chuva, o que mais a gente está vendo aqui em Cajazeiras, produção, é justamente o pessoal, os pedreiros, os serventes pedreiros subindo em cima das casas, do prédio, é consertando um telhado, é consertando vazamento. Inclusive, eu enfrento isso na casa que eu moro com minha família. E aí eu sugeri para o Fernando falar sobre esse assunto. Quando surge um problema na casa, em especial quem tem casa alugada, um prédio alugado, né? De quem é a responsabilidade para fazer o conserto? É do inquilino que está na casa, né, no prédio, ou é do proprietário? Tudo, Conrado, nessa relação depende do contrato, né? Ao entrar numa casa, assim como adquirir em processo de compra, você faz um contrato para usufruir daquele bem. No caso de propriedade alugada, esse contrato vai estipular. Geralmente, a gente trabalha nesse ramo de casas alugadas, né? Que o proprietário, que é o responsável por fazer essas reformas, esses reparos, que sejam consequências do próprio imóvel, né? Então, os que já existem e os que virem a ser do imóvel é o proprietário. Já os problemas que são causados pelo morador, pelo inquilino, ele próprio vai se responsabilizar em consertar, até porque na hora da entrega, da devolutiva do imóvel, tem que entregar como recebeu. Entregar exatamente como recebeu. Então, os danos que são causados pelo inquilino, ou seja, pela pessoa que aluga, de repente uma parede, um forro, a parte elétrica, um dano causado pelo inquilino, a responsabilidade é do próprio inquilino, resolver aquilo ali. Seja pintura, hidráulica, encanamento, qualquer coisa. Isso. Mas e se o problema for da estrutura da casa ou do prédio? Aí a responsabilidade é do proprietário. Inclusive, já cabe aqui um alerta e uma recomendação, né? Que a gente tem que ativar mais um profissional, que é o meu caso na situação, que é o engenheiro diagnóstico, que é justamente quem faz a inspeção e a vistoria desses imóveis. Você é esse especialista? Sou, exatamente. Eu sou especialista, inclusive tem um curso de laudos periciais, onde a gente trabalha essas partes, né? Você é o único em Cajazeiras? Não, é porque assim, essa parte de engenharia diagnóstica, talvez especialista, que eu estou terminando o doutorado justamente nessa área. Então, talvez com esse nível de especialização, seja. Mas todo engenheiro e todo arquiteto, ele tem autorização para fazer. Não necessariamente ele vai porque tem realmente que se adequar à profissão, né? Mas todo engenheiro e todo arquiteto, ele pode exercer essa área, né? Você já vem visitando muita residência e prédio aqui em Cajazeiras, né? Sim. Quais os principais problemas que você vem encontrando? Agora, principalmente, é por conta da chuva, né? Então, agora, quase que 100% é a chuva. Eu até tenho uma brincadeira na sala de aula que eu faço, né? Que choveu, você é procurado, né? Em consequência da chuva. Mas a gente é muito procurado também nos imóveis que são compras de financiamento. Porque o pessoal compra e geralmente tem uma negligência em alguns processos construtivos, né? Do tipo? O pessoal faz para vender, então negligencia algumas partes da execução e aí visa mais a estética, né? E aí, consequentemente, se você elabora um imóvel com referência mais na estética, vai dar problema. Do tipo estrutural, né? O principal problema que a gente vê na estrutura são as fundações, que são extremamente negligenciadas. Então, a parte de permeabilização e a parte propriamente de fundação. É uma parte técnica, né? A fundação é aquilo que o pessoal chamava antigamente de a sapata da casa? Exatamente. Os alicerces, Os alicerces. Né? Exatamente. Estão afundando em alguns outros. E são justamente as sapatas. O que acontece? É uma parte técnica, mas eu vou perguntar e você vai conseguir entender. Você não vai conseguir encontrar aqui, por exemplo, um profissional que atue só com engenharia de fundações, que a gente chama de engenharia geotécnica, né? Então, você não vai conseguir um profissional porque ele não consegue, porque não tem demanda. As pessoas não procuram isso. Então, você tem um projeto estrutural, aí o engenheiro de estrutural ele fica a cargo de fazer essas fundações, só que, por exemplo, para você entender bem claro, né, você que está nos assistindo, o projeto estrutural, ele depende do exame do solo, que a gente chama de sondagem. Então, muitas vezes, o pessoal não quer fazer essa sondagem. Claro que é um gasto. Tudo que se faz é gasto, né? Sem Só dúvida. que é um gasto que é pouco se você faz ele na hora da obra,
na hora que está construindo, mas ele é absurdo se você vai fazer esse gasto com a casa já construída. É bem maior, né? Exatamente, exatamente. E eu sempre digo, né? Se você vai construir uma casa, então a hora de economizar não é nos projetos. Você tem que fazer os projetos direitinho, né? Projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto sanitário, projeto estrutural e, claro, não negligenciar as fundações, né? Eu tenho que conhecer depois o terreno. que construir para consertar, quando é um problema da estrutura de baixo, né? Aí é difícil consertar. Exatamente. Dá muito mais trabalho. E para quem compra, e aí, Conrado, é uma recomendação tanto para quem compra quanto para quem constrói e quem vende esses imóveis. Contrate sempre um engenheiro de fora, porque ele tem que ser, ele não precisa conhecer a parte. O ideal é que ele seja de fora, que ele venha examinar essa casa, porque é bom para o construtor, que ele se resguarda em alguns pontos na entrega, e é bom para quem compra, para quem vai usar aquele imóvel, tanto para casas alugadas quanto para casas compradas, né? Então você contrata um profissional, um engenheiro assim como eu, ele vai lá, faz uma vistoria, faz uma inspeção, analisa pressão de água, a estrutura, os pavimentos, né? A impermeabilização, então dá um laudo referente ao desempenho de cada um desses índices e aí você consegue consertar, consegue fazer o reparo de uma forma mais rápida. Surgiu uma goteira na casa. Porque tem certos problemas que a gente só vai saber depois de um certo tempo, né? A nossa região não é uma região de chuvas intensas, é de períodos intensos de chuva, né? Aí surge uma goteira na casa, é responsabilidade do inquilino ou do proprietário? Vai depender de novo da causa, né? Uhum. Você primeiro tem que descobrir a causa dessa falha, né? No caso, a falha no telhado. Se ela ocorreu no imóvel por conta da própria construção, é do proprietário. Se foi decorrente do uso, ou do mau uso, ou do uso constante do inquilino, então é responsabilidade de quem está morando. Deu cupim na madeira, nas ripas, nos caibos e na linha. De quem é a responsabilidade? É do proprietário, né? Do proprietário. Né? Mas, de novo, você tem que provar, né? Tem que mostrar que isso foi devido à construção, o material, né? Que é propício a dar cupim e não do mau uso. Entendi. Se o dono se recusar? Aí tem os processos judiciais, né, cabíveis para isso. É sempre bom entrar em acordo porque a justiça é um pouco demorado, né, o processo, mas é um processo judicial. Inclusive de quem compra, né, nessas casas financiadas, há sempre a parte. Eu sempre digo, né, que você tem que ter 100% do desempenho. E sempre compare com o carro. Se você compra um carro zero, se ele vem com arranhão, você vai reclamar, não é? Você não vai querer. Mas a casa, muitas vezes, você aceita ela com fissura, com rachadura, com problema de mancha nas paredes, né? Então, isso não é o ideal. O ideal é que ela venha 100%. Porque você vai começar a usar e ela vai cair, que é o desempenho, né? Você pega o desempenho do imóvel 100% e ele vai caindo ao longo do tempo. Então, se você pega ele abaixo de 100%, ele vai cair mais rápido. O exemplo também cabe, de certa forma, às obras públicas também, né? Sim, certeza. E obra pública também passa por esse processo, né? Nesse caso, quando é uma obra pública, né? Ela contrata uma empresa através de licitação para construir, para executar a obra, e contrata uma empresa também para fiscalizar quando ela não tem o profissional adequado, né? Se ela já tem engenheiros e arquitetos em seu quadro, esses próprios profissionais fazem a fiscalização. Quando não, quem faz essa fiscalização é a empresa terceirizada. Fernando Figueiredo, engenheiro civil, algo mais que você queira acrescentar? Quero sim, justamente fazer o lobby, né, pelos profissionais que trabalham com a parte de engenharia diagnóstica, que as pessoas procurem mais, né, na hora de comprar, na hora de alugar os imóveis, porque é essencial você ter um laudo de vistoria e de inspeção predial, e não é algo caro, e vai facilitar tanto a sua vida quanto a vida do construtor. Fernando, quem quiser saber mais informações, como encontrá-lo, seus contatos, fique à vontade. No Instagram é @Fernando Figueiredos, com S no final. E no YouTube é canal do Fernando Figueiredo, você digita lá que você me encontra. São vídeos semanais sobre as principais obras daqui do Brasil e do mundo, para
qualquer pessoa conseguir entender e ver a história dessas obras.